Galera, nesta quarta-feira vai ao ar uma entrevista que a gente fez sobre o Paulo Figueiredo, grande Paulo Figueiredo, comentarista da Jovem Pan, manja muito do universo nerd, muito, mas também manja demais de toda essa lacrate que tá envolvida a nossa cultura pop. O Paulo Figueiredo, ele mora na Flórida, né? A terra onde tá a discussão política com a Disney, com os governadores ali, dos republicanos, democratas, todas essas tretas da política invadindo a cultura pop. Com Paulinho Figueiredo, meu companheiro da Rádio Jovem Pan, vai dar uma entrevista muito legal e esclarecedora pra gente. Quarta-feira no Linhagem recebe Okinashunkan Otaku no Ketodes. E aí, galera, beleza? Bora pra nossa terça-feira religiosa, terça no Yaiba, conversar um pouquinho agora sobre a aparição destes dois personagens que chegam agora pra compor o time Kamado Tanjiro, que é muito legal, e a gente resolveu fazer um resumão dos 3 episódios que contam essa história da luta na mansão, que são maravilhosos. Apresenta direitinho o Inosuke, apresenta o Zenitsu e também mostra mais um pouquinho da evolução do Tanjiro, que cada vez mais ele fica bom. Então, pra continuar, galera, você que tá aqui com a gente sempre na nossa resenha de Demon Slayer, toca aqui, vocês são feras demais, a gente faz isso também por vocês. Vamos lá, se inscreve no canal pra ficar legal, C, curte, comenta, compartilha, dá um pulo na Foremost. Não se esquecem, eles são especialistas em impressões 3D. Dá uma olhada nessa Cube, que é incrível deles. Além disso, tem bustos de heróis da Marvel, da DC, de Naruto, urnas de cavaleiros e etc. Usem o cupom Linhagem10, ganhem 10% de desconto e vão na Foremost. Bom, vamos lá, André. Recados dados. O primeiro episódio é o episódio 11, que se chama A Mansão Tsuzumi. Tanjiro encontra com Zenitsu no meio do caminho. Então o Tanjiro ele já tá depois da missão completa ali dos Onis da Temari e o Oni das Flechas. O Tanjiro já parte pra sua próxima missão, todo quebrado. Tá, não deu tempo de se recuperar, absolutamente 20 de life. Quebradinho. 20 a 30, tomou uma HI no pé, quem joga de CS sabe, ficou com 40 ali no meio da inferno, aí foi indo. Exato. E aí ele encontra já o Zenitsu muito escandaloso. Muito escandaloso, chega a irritar um pouco. Se você se irritou um pouco com o Zenitsu, eu também, todo o teu time, eu acho também que exageram demais. Beleza, faz parte da personalidade dele. E ele tá pedindo a mulher em casamento, a mulher fala que só viu ele ali desacordado, né, viu ele ele devia ter acabado de sair da missão dele e tava ali, quietinho, ela viu, pensou que precisava de alguma coisa, e aí ele já pediu em casamento, e ela já era noiva, e deu uma discussão toda, o Tanjiro entrou, ficou bravo, já entrou no meio, e aí ele se recompôs, o Zenitsu se recompôs, e aí chegou, e conheceu o pardalzinho do Zenitsu. Que assim, o Zenitsu, a personalidade do Zenitsu é muito bem apresentada pra gente. Sim, de cara. É muito bem apresentada. Né? Porque o Zenitsu, ele fala num tom, é claro, não vou fazer o tom que o Zenitsu fez. Mas é muito gritado, né? É muito gritado. É muito histérico. É extremamente histérico. Ele fala assim, eu fui enganado por uma mulher, porque o Tanjiro pergunta, o que você tá fazendo aqui? Porque ele lembrou do Tanjiro, mas o Tanjiro não lembrou dele. Sim, ele tava com aquela cara de pânico, né? Exatamente. Aí o Tanjiro fala, o que você tá fazendo aqui, meu? Aí ele fala, eu fui enganado por uma mulher e acabei fazendo uma dívida. O velho que me cobriu era um dos treinadores. Dia após dia, eu passei por treinamentos infernais. Era tão ruim que eu preferia estar morto. Eu estava esperando morrer durante a seleção final. Mas como tive sorte pra sobreviver, continuo vivendo um inferno. Eu tô com medo. Eu sei que um Oni vai me comer, eu vou morrer. É muito dramático. Porque você vê que ele coloca o fato dele ter passado pela fase de seleção na sorte. Mas a verdade não era, porque nós saberemos o porquê disso. Exato. Muito bom. Muito bem construído. Muito bem construído isso. Os dois caminham em direção ao próximo destino e lá eles chegam em uma mansão. Tanjiro e o Zenitsu chegam nessa mansão. O Tanjiro sente um forte cheiro de sangue e o Zenitsu ouve um som. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Legal porque mostra as habilidades individuais. Exato, é fantástico isso. E aí do ladinho, de onde eles estão, assim, numa florestinha,
cena tinham duas crianças morrendo de medo do que tava acontecendo. E elas falam que um monstro levou o irmão delas pra dentro da casa. Sim. Mais uma vez, o Zenitsu ouve um som, o que deixa claro que o Tanjiro, ele não escuta o som que o Zenitsu tá ouvindo. Sim. E o Zenitsu não sente o cheiro que o Tanjiro tá sentindo, né? E aí, lá no fundinho, a gente escuta o som de um Tsuzumi. O que é um Tsuzumi? A gente explica. Tsuzumi é um pequeno tambor japonês de mão. Então, durante o vídeo, a gente vai falar tambor. O som do tambor começa a ficar mais alto. Tom, tom. Barulho do tamborzinho é legal, né? Barulho legal. Tom, tom. Neste momento, uma cena incrível. Agora, presta atenção numa coisa, galera. Vocês que amam Demon Slayer que nem nós, eu pontuei nesse roteiro pelo menos umas 7 cenas maravilhosas que acontecem. É bom. É claro que eu fiz um compilado de 3 episódios, mas é tanta cena maravilhosa que acontece que é inacreditável. A primeira cena maravilhosa é, do nada, um cara é jogado, arremessado pela janela. Cheio de sangue. Todo ensanguentado, e quando ele cai no chão... Poça. Isso aí me lembrou o episódio de Cavaleiros, do Shiryu contra o Dragão Negro, cara. Exatamente. Ele cai, aí o Tanjiro tenta, né, socorrer. Primeiro ele pensa que é o irmão, o que as duas crianças estão procurando, e não é. Eles falam que o irmão deles, ele tá com kimono de cor caqui, então não é esse. O Tanjiro tenta passar, né, alguma mensagem, ele sabe que o cara tá muito moribundo, e ele acaba não resistindo. Isso, e aí... Tum, 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 é isso. Começa tom, a batucada. Começa a batucada, praticamente o Olodum no episódio. Isso. E aí o Tanjiro deixa a caixa da Nesco ali e fala assim, ó, ela vai proteger vocês. Só que eles nem sabem o que tem dentro da caixa. Pá, aí ele e o Zenitsu entram na mansão. Quando eles entram na mansão, o Zenitsu se cagando de medo. Tá com muito medo. Tá com irritante. Não, chega a irritar esse medo dele. Irrita. Tanto é que assim, a segunda temporada o Zenitsu é menos cagão. É menos. É importante. Já diminuiu muito. Continua cagão, mas é menos. E assim, eu sempre... Quando a gente tava fazendo a segunda temporada em tempo real, enquanto tava lançando, eu falei, pô, eu espero que o Zenitsu evolua ainda mais, né? Aí teve um comentário de um cara que gentilmente não me deu spoiler e falou o seguinte: Alba, você vai se surpreender com a evolução de Zenitsu. E é exatamente isso que eu quero. Nós queremos muito isso. Sim. As crianças, elas acabam entrando junto, porque ficaram com medo. Sim. Aí o Tanjiro fala, mas você deixou a Nesco sozinha lá e tal. Quando eles entram, né, o Zenitsu, ele pega uma das crianças, e aí ele escuta o tum, e ele dá uma bundada no Tanjiro. Quando ele dá uma bundada no Tanjiro, eles estão num corredor ali da mansão com vários quartos. O Tanjiro, ele vai com uma menina pra um outro cômodo. Pra um outro cômodo. A porta tava aberta. E nisso, tum. Nesse tum, eles mudam de cômodo. Sim. Isso é muito interessante, né? Já mostra uma habilidade do Oni, já. Exatamente. Deixa bem claro. E aí, conforme o batido do tambor acontece, tum, 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 o Tanjiro vai mudando de cômodo cada vez mais, vai aparecendo em vários quartos, né? E aí, num desses quartos, o Zenitsu tá com a menina, não, o Tanjiro tá com a menina e o Zenitsu fica com o menino, com do irmão. E aí, num desses quartos que o Tanjiro tá com a menina, o Oni do tambor aparece. Sempre sinistro. Sim, incrível. Sempre sinistro. Bicho mesmo. Grandão. Altão. Com o tambor enraizado no corpo. Sim. O tambor faz parte do corpo. Faz parte do corpo. Ele tem tambor nos ombros, um na barriga. E um nas costas. E um nas laterais das pernas. Sim. Muito louco essa forma como apresenta. No outro lado, o Zenitsu e o irmão também, né? O irmão da menininha também começam a mudar de cômodos, né? E num desses cômodos, o Zenitsu abre a porta. E tá o Inosuke pela primeira vez. Como apresentado o Inosuke, a gente fica até meio assim, porque quando ele abre a porta, o Inosuke tá de costas, né? E o Inosuke sem camisa mesmo, costas desenhadas ali, né? E dá um foco na máscara de javali, que é uma máscara sinistra. Quando o Zenitsu vê... O olho, né? O olho bonito, né? Esse olho azulão aqui, assim. Quando o Zenitsu, ele vê o Inosuke, ele fica em pânico. Ele fica em pânico. Só que o Inosuke, ele atropela o Zenitsu. Ele não tá nem aí pro Zenitsu. Atropela e vai embora. Sai correndo pela casa. Volta
pra onde tá Tanjiro, olhando já com aquele olhar. Ele tem um olhar bonito, né, o Tanjiro? Não, a animação de Demon Slayer, ainda mais nesses episódios que mantém, e agora com novos personagens, ela melhora cada vez mais. O Tanjiro, ele fica encarando, mas o Oni não deu muita bola. Não deu, ele não tá nem olhando pra ele. Não tá nem olhando, ele tá querendo o Mareshi. Mareshi. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é. E o Tanjiro toma a iniciativa, vai pra cima dele, quando ele tá perto, ele dá-lhe um pum. Aí já muda completamente. Dá um toque no ombrinho aqui, ó. Desprezando completamente o Tanjiro. Exato, na hora que isso acontece, a sala gira. A sala gira, sim. No próprio eixo. E aí o Tanjiro cai e fala, então esse é o Kikijutsu do cara. Sim. Nessa hora o Tanjiro, ele sente um cheiro se aproximando da sala e ele fala, não é um Oni. Nesse momento, gargalhando numa risada, que a dublagem do Inosuke também, né, a voz original japonesa, ela é muito forte. Tem muito drive. Tem muito drive, aí ele vem, aí ele grita, ataque de porco, ataque de porco. O Inosuke, ele arromba a porta onde tá o Tanjiro e entra na mesma sala. Só que assim, o Tanjiro, ele não entende, mano. Quem é esse cara? Só que a forma como é apresentado é legal, porque ele cai, e aí o Tanjiro olha pras duas Nichirintos dele, serrilhadas, assim, bem violenta. Legal. A trilha do Inosuke começa a tocar nessa hora. Sim. O Inosuke manda, muito bem, seu monstro, deixa aqui o seu cadáver e sirva de trampolim para mim, para que eu me torne ainda mais forte e voe mais alto. Nisso, termina o episódio 11 e nós já vamos para o episódio 12, que é o Javali mostra as suas presas enquanto Zenitsu dorme. Muito longo o nome do episódio, né? Podia ser uma frase do nome do episódio. É um livro esse episódio. O Oni, ele fica brincando. Aí a gente já entra na parte da ação, lembrando que o Tanjiro tá com a menininha junto com o Inosuke aqui. O Inosuke tá junto. E o monstro fica lá, a tamborzada. A tamborzada te pegou, meu amor. Ele fica pá. Bate forte o tambor. Aí, eu quero tique. Aí o Tanjiro joga o Inosuke. Ele pisa na menina, o Inosuke. Então, ele apoia. Ele tá desviando dos golpes. Aí a menina, ela cai e ele apoia o pé nela. E aí... Nossa. Isso pro Tanjiro, nós conhecemos o Tanjiro, isso pro Tanjiro já é uma afronta. Já é um pecado isso pro Tanjiro. E aí o Tanjiro já quer tirar satisfação com ele. O Tanjiro pega o pé dele e arremessa. Sim. Quando ele arremessa... Matrix. O Inosuke olha pra ele e fala assim, ó, quem é você, miserável? E aí vem aquele clichêzinho clássico de anime, né? Que a gente já conhece bem. Ele fala assim pro Tanjiro, é a primeira vez que um humano me arremessa assim. Depois do decorrer do anime, o Inosuke foi arremessado milhares de vezes e humilhado também. É verdade. E aí o Inosuke parte pra cima do Tanjiro. Sim. E aí ele fala o seguinte, minhas espadas são doloridas, viu? Não é do tipo de vocês almofadinhas. É a melhor que tem em retalhar carne. Novamente o Oni bate no tambor, só que ele bate no tambor aqui, ó. Quando ele bate no tambor no abdômen... Vem a garra. Interessantíssimo, né? Porque o Tanjiro fica puzzle, em choque. Né? É um chefe... Parece um chefe do Mega Man. É verdade. Que você tem que decifrar o tempo e qual ataque ele vai usar pra você tentar dar o contragolpe. E aí o Oni começa lá a bater o tambor, o Tanjiro... E aí o Tanjiro muda de sala. Ou seja, não foi o tambor... Não foi o tambor do Oni. E vocês já vão entender. Ele muda de sala e ele sente o cheiro de outros Onis. Então ele fala assim, não tem só um Oni aqui. Exatamente. Tem outros Onis. Exatamente. O Tanjiro vê uma pessoa... Porque ele vai pra uma outra sala. E aí quando ele sai com a menininha, ele vê um outro cara estraçalhado no chão. Estraçalhado. E aí ele sai andando por outro lado. Bem Resident Evil, né? É verdade. É bem Resident Evil. Aí ele abre a porta, vê uma criança... E a criança... Com um tambor na mão. Rapidão. Tum. Ela tá com um tambor na mão. E aí ela viu o Tanjiro e automaticamente já acionou pra mudar o cômodo. Então, ou seja, esta criança... Ela tem um tambor. Ela tá com o tambor que muda de cômodo. Isso. Então nós temos
3 tipos de tambor, né? A gente tem o tambor que muda de cômodo, o tambor das garras e o tambor que muda o eixo da sala. Sim, que gira. Que gira a sala. Só que aí corta pro Zenitsu. Isso. Se pelando de medo, Sim, sim. irritantemente com o molequinho nem entende o que tá fazendo com ele. O molequinho tá mais sereno do que o Zenitsu. O molequinho tá com mais coragem do que o Zenitsu. E o Zenitsu tá enchendo o saco do moleque com medo pra ir embora. E aparece o Oni. Aparece o Oni Linguinha. Iguana Linguinha. Ele vai ali... 4 olhos. Bem sinistro, né? Bem sinistro. Vai se arrastando. Aí começa a perseguir. O Zenitsu sai correndo com a criança. E aí ele fala, não, que vai devorar eles. Aí o Zenitsu até fala, né? Você não vai gostar do meu gosto. Aí o Oni fala, não, fica tranquilo que eu vou provar. E aí eu falo se eu gostei ou não. Eles estão correndo, aí eles viram pra um cômodo. Isso. E aí é o seguinte, o Oni tá indo pra cima. O menininho fala, Zenitsu, pelo amor de Deus, você é um exterminador. Você tem uma espada aí. Faz alguma coisa. E aí o Zenitsu, com pânico, desmaia. Não, calma, tem que falar essa parte que é muito boa. O Oni fala o seguinte, ele chega e fala, eu vou chupar o seu cérebro pela orelha. Ah, é verdade. É verdade. Aí isso dá o gatilho do Zenitsu. Na hora que ele fala isso, o Zenitsu foi assim, ó. Hanna-Barbera. Ele vai lá, apaga e desmaia. Aí o moleque desesperado, né? O Oni tá vindo pra cima, o moleque, Zenitsu, pelo amor de Deus, acorda. Aí dá o grito, Zenitsu, aí... O Oni, ele manda a língua. Sim. Ele manda a língua na extensão. Tipo Dalsin. Tipo Dalsin, isso mesmo. Isso. A língua tá indo, o Zenitsu tá desmaiado, o moleque... Zenitsu! De repente, foca na mão do Zenitsu, a mão dele faz assim, ó. E aí pega a cena no 2D... Só fez um... E corta a língua. Né? Corta a língua. Quando a língua cai, outra cena linda. E essa cena, ela é sem dúvida uma das cenas mais lindas de Demon Slayer. Mais marcantes. Porque é incrível, cara. O interessante é o seguinte, galera. A gente já conhece, lógico, o Zenitsu. Ou pra você que ainda não tá assistindo e tá assistindo só a nossa resenha. Cara, pensa só. Você conhece um personagem extremamente histérico, medroso. Irritante. E você olha pro cara e fala, meu, a forma como ele é apresentado, você não dá nada pra ele. Sim. Você não dá nada. Depois desse corte, foca na cabeça do menino, porque o menino tá assim, né? O menino tá... Ele tá de olho fechado e fala, meu, a linguinha vai me pegar. Sim, iguana linguinha. E aí, meu, vem só a mão, uma mão na frente do menino, o menino olha, tá o Zenitsu em pé na frente dele, com aquela trilha... A trilha incrível. Ele tá de cabeça baixa. É outra postura. Os olhos cobertos, né? Que eles gostam de fazer isso, né? É aquele suspense misturado com uma questão... brincando com a nossa emoção. Exatamente. E aí ele tá aqui, ó, de cabeça baixa, a postura completamente diferente. Aí o Zenitsu adota a pose. Essa pose é incrível. Essa pose aqui, ó, da camisa da loja da linhagem. Ele adota a pose e dá aquele toquinho assim, ó, que saca a espada só com o dedão. E aí ele manda. E aí o Oni, ele percebe, ele ainda fala assim, ó. Que som é esse? A aura dele mudou. E aí vem a animação incrível. Não, aí, cara. aí o Demon Slayer joga todo o resto no lixo, assim, sabe? Joga tudo no lixo. Claro que tem animes bons, não tô falando, mas assim, boa parte. Joga uns 90% no lixo. Joga. Porque é muita apelação essa animação, cara. Aí o Zenitsu, ele saca a espada em um tom sério. Porque até então a gente só tinha... Parecia uma gralha. Agora ele nesse tom. O tom confiante, o tom incrível. Exatamente, cara. Ele fala assim, ó. Kaminari no Kokyu. Ichi no kata, Hekiriki Isen. Meu, na hora que ele fala isso, o 3D tem meio que a animação, a câmera pega o pé dele percorrendo o corpo, né? Tem aquela... Sim, tem toda... O golpe é totalmente... Plasticamente é incrível. Isso. E aí o Zenitsu, numa velocidade de um raio, atravessa. Ele destrói o Oni. Só com um golpe. Destrói. Leva a cabecinha, já... E a cabeça já cai. Quando a cabeça cai, ele volta ao normal. Aí, infelizmente, pra nossa tristeza, que a gente não sabe mais se existe um padrão de personalidade, ou se ele vai ficar assim, ou meio se tem Cavaleiro da Lua, isso aí, então, ou ele tem algum gatilho, ou precisa dormir. Então, a gente ainda não sabe. Mas, infelizmente, para nossa tristeza, acorda o normal, fica pensando que foi o moleque. Ele acha que foi o moleque acho que foi o moleque que matou o Oni, fica agradecendo. Genial isso. Num outro cômodo, o Inosuke, ele
tá andando e ele se depara com um Oni gordo. Gigantesco. Enorme. Gigante. Enorme. Só que assim, meu... Não Com dá nem... Inosuke é o seguinte, né, malandro? É que assim, é muito interessante como eles apresentam, porque é uma forma inteligente de você colocar ali 2 Onis pra apresentar a força dos outros 2. É verdade. E os outros 2, eles ganham muito fácil desses Onis. Sim, porque o Javali, né, o Inosuke, ele já olha pro gordão... Não tem conversa. Ele já fala o seguinte, ó, Kedamoro no Kokyu, ele parte pra cima, e é legal a pose, né, Sim. 2 espadas, assim, de mão aberta, assim, ó, ele já decepa os 2 braços do Oni, o Oni nem entende, nem entende, e ele ainda manda aqui, ó, Sanukiba Kyuzaki, e ele já degola. Já era. Passou Acabou. De fase, já apresentou os 2. Ele já dá uma quicada no Oni. O Oni não entende nada, gordão. Morreu sem dor, sem sofrimento. Volta pro Tanjiro. Aí temos a luta principal. Exatamente. Nisso, tem uma certa lembrança. Esse Oni, ele tem uma lembrança do encontro dele com o Muzan. Tem sim. Que ele era o Lua inferior, ele estava entre os 12 Kizuki, só que o Muzan falou que ele não estava conseguindo mais comer gente. Ele não estava conseguindo mais ingerir o sangue humano, e aí por isso ele não tava... Ele tava involuindo. Ele não conseguia evoluir mais. Aí ele tava... Todo mundo com aquele medo do Muzan que todo mundo tem. Que a gente adora. Mas tô criando uma expectativa nesse Muzan. Eu espero que não tenha nenhum problema. E aí o Muzan fala, olha... Infelizmente você não consegue mais comer. Vai ter que ser rebaixado. Aí ele ainda corta o olho. Porque aparece o símbolo... Sim, aparece o número. Lua, né, no olho dele, mas o Muzan faz um corte no olho dele. O Tanjiro e a menininha encontram o irmão perdido. O irmão do... O Kaki. O kimono de Kaki. O tamborzinho. Isso. Só que quando eles estão lá, entra o Oni e começa a bater os tambores. Pum, 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 porque ele é o Marek. O menininho, o irmãozinho que tava lá com o tambor, ele tem o sangue raro. Exatamente. Marek ou Mareshi são pessoas de sangue raros. Por isso que o Oni queria esse moleque. Eu quase morri quando o Corvo apareceu do nada pra contar isso. Dá um susto em todo mundo. É verdade. É maravilhoso isso. É excelente isso. E aí, novamente, o Oni, várias batidas. Milton Leite. Se batendo. E o Tanjiro, ele começa a sentir as dores da batalha anterior. Isso. Ele começa a sentir. E aí o Tanjiro fala assim, ó. Esse ataque do Oni, que parece deixar marcas de garra, ele me dá um tanto medo, que nem consigo me aproximar. Como não estão com toda a minha força, se eu avançar pra ficar no alcance do meu ataque e um lampejo de dor me fizer tropeçar, eu posso... Aí na hora que ele falar isso, tem uma ilustração da garra fatiando o Tanjiro. Sim, em pedaços. Em pedaços. E aí ele continua no diálogo interno. Meus machucados estão me fazendo imaginar as piores coisas. Urokodaki-san! Aqui ele já tá lutando com... Já. Lembrando que aqui o Oni, ele tá zoando o Tanjiro. Tipo, o negócio vira pra cá, depois vira pra lá. Manda garra. Manda garra. E o Tanjiro tá ali tentando desviar de tudo. Ele não tava encontrando uma famosa brecha pra contra-atacar, porque ele tá tentando ler os comandos dele. E apelão. E aí vem o ensinamento do mestre. Lindo. Quando eu conheci o mestre, grande Urokodaki, fala o seguinte: aqui, você, dedinho na tela. Você que é fã do Bruce Lee, você sabe da onde veio isso. Porque isso é chupinhado do Bruce Lee lindamente. Porque tem uma entrevista clássica do Bruce Lee que ele fala: be like water, water can crash. E ele fala que you put the water in a teapot, the water be the teapot. Ele fala exatamente isso da forma da água. E o Urokodaki copia lindamente o Bruce Lee e fala: a água pode assumir qualquer forma. Se você coloca a água na caixa, ela vai ficar quadrada, na forma da caixa. Se colocar numa garrafa, ela vai ficar redonda. Às vezes pode até quebrar rochas e fluir infinitamente. É Bruce Lee total. Bela referência. Porque ele fala, o Bruce Lee fala, water can crash. Igual ele fala que as águas podem destruir, estilhaçar rochas. Então, seja como a água, como diria nosso grande Bruce Lee. O Tanjiro manda aqui, ó. É isso. A respiração da água tem 10 formas, então eu posso enfrentar qualquer inimigo. Nessa hora, a animação. Aí, a trilha também lá na altura. A animação Rock in Rio. da água. A água preenche
todo É uma animação diferente, essa é bem 3D, essa água. É bem puxada pro 3D. Eu admito que vendo novamente, eu dei um tranco, eu falei, pô, mas não parece que tá finalizada essa água. Mas eu entendi o sentido e funciona perfeito, porque os pés dele, né, o caminhar dele vira... O caminhar é depois. Ah, não é agora? Tá bom. O Tanjiro manda... Se você estiver machucado, mova-se de forma a compensar isso. Eu posso assumir qualquer forma e este fluxo nunca vai parar. Olhe direto para frente, atice-se, gambate, Tanjiro, gambare! Trilha sonora já no talo. O Tanjiro manda e fala... Eu venho essa... Ó, galera, é o seguinte, essa frase aqui, tipo, sai de Demon Slayer e coloca ela pra sua vida. É, isso aí, essa reflexão é muito boa. Coloca essa frase aqui, ó, esse texto pra sua vida, tá? Aperta o pause e pega um papel e caneta. Olha só, ele fala assim, ó: eu venho me saindo bem, eu sou bom o bastante, e não é hoje e nem no futuro. Mesmo que eu esteja quebrado, eu não vou desistir, aconteça o que acontecer. Isso aqui é uma frase, é coach. Esse Tanjiro coach, isso aqui é pra sua vida. Sim. Quando ele fala isso, termina o episódio. Sim. E já vamos pro episódio 13, que é algo mais importante que a vida lere. O Zenitsu tá procurando o Tanjiro, e aí com os batuques, ele e o molequinho conseguem cair fora da mansão. Eles vira pra direita, aí a janela fica pra direita, eles caem. Exatamente. Do mesmo lugar onde o molequinho voou. Cara, isso daí não lembra aquele filme do Leonardo DiCaprio? Origem? É, que lembra. Que vai mudando. Sim, lembra bastante. Muito também o Doutor Estranho. Também, o Doutor Estranho também. Enquanto isso, o Oni do Olodum tá jogando o Tanjiro pra cima lá e pra baixo. E as garras continuam também. Passando as garras e a trilha da vozinha. O Tanjiro não consegue nem pensar, porque o Oni fica jogando ele de um lado pro outro, rodando a casa, manda a garra e tal. E aí o Tanjiro tem uma ideia. Sim. É uma excelente ideia. É psicológico. E aí no psicológico do cara. Exatamente. Ele pergunta, qual que é o teu nome? Pergunta pro Oni, pra tentar dar uma quebrada no gelo, né? O Oni responde, Kyogai. Na hora que o Oni responde, o Tanjiro vira pra ele e fala assim, ó: eu não vou desistir. Eu estou com o Mareshi, que é o sangue raro. Nesse momento, o Oni, ele lembra de um fato da vida dele relacionado a não desistir. Exatamente. E é um fato muito interessante que o Demon Slayer faz muito bem isso. Ele apresenta o vilão gore mesmo, o Oni que arranca pedaço, que mata, aí depois desenvolve a história dele, ou dela também, né? E aqui, mas mesmo assim a gente entende que alguém tem que parar o Oni. Não adianta só porque você entende o porquê do Oni ter virado mal, vendido alma pro Kibutsuji, Muzan. Mesmo assim você entende que ele tem que ser parado ali como Oni. Não dá pro cara continuar mais matando outras pessoas só porque ele tem uma história triste. Esse é o legal do Demon Slayer. E aqui a gente vê uma cena do passado dele, ele ajoelhado, né, naquela questão de reverência japonesa, de respeito. A gente entende que ele era um escritor, e aí tem uma pessoa, pode ser pai, pode ser patrão, alguém da família, alguém importante, que ele era um escritor. Nosso querido Oni, ele era um escritor, tava fazendo uma obra literária ali. E o cara que tá vendo a obra dele fala, isso aqui é um lixo, não tem paixão, não tem sentimento, não tem clímax, é tudo horroroso, e joga no chão e pisa, humilhando o nosso querido Oni. E ainda fala, ó, fica no tamborzinho aí que você ganha. Não, e mesmo assim, ele humilha ele no tambor também, porque tem o tamborzinho ali que ele fica batendo, né, sempre tem uma relação da vida pessoal dele, a gente tá falando do Oni quando ele era humano. E aí ele fala... E outra coisa, esquece escrever, que isso é muito ruim, e esquece o tambor, que nem pra dar aula você serve, que você é ruim também nisso. Ele destrói completamente ele, e a gente acaba entendendo a história do nosso querido Oni deste episódio. Perfeitamente. Depois que ele lembra dessa humilhação toda, ele começa a batucar rapidamente. Sim. E num desses cortes, abre meio que um armário e começam a voar vários papéis. Vários papéis. Vários papéis. E aí temos uma evolução do golpe. Porque aí ele manda um super ataque, né? Porque ele lembra e fica bravo. Mais bravo. Aí ele manda um golpe com o nome do golpe sem a menor criatividade. Ele manda Batuque Super Veloz. Não, isso aí é muito Carlinhos Brown. Não. E aí, em vez de 3 garras, vira 5.
vira assim que ele fica batucando e o Tanjiro se assusta, ele consegue batucar mais rápido, aí ele fica... Não, é uma velocidade absoluta. É, e aí o Tanjiro, nessa cena é muito legal, porque o Tanjiro, ele, numa dessas batucadas, ele cai sobre os papéis e ele evita pisar. Ele não, assim, ele vai cair, tá forrado com papel. Ele vai cair, só que ele procura onde não tá o papel e não pisa. Maravilhoso. Em nenhum papel. O Tanjiro é o cara mais educado do planeta. Da história dos animes. Ele é. E aí, assim, o Tanjiro, ele começa... E o Oni percebe. Ele percebe, porque a gente acabou de falar aqui no flashback, o cara pisou na obra dele. E aqui o cara que ele tá confrontando, que é o Tanjiro, no meio da luta, ele evita de pisar nos papéis. Claro, o Tanjiro não sabe nada da história, mas diz muito pro cara isso. Exatamente. É interessantíssimo. E aí o Tanjiro, ele também, nesse momento, começa a entender mais sobre a sua respiração e ele começa a usar a respiração pra fortalecer os músculos da perna que estão quebrados. E aí ele começa a também entender o padrão do ataque do Oni. E aí vem a trilha. A trilha lá em cima, que é a trilha da vitória. O Tanjiro puxa aquele ar e manda Senjutsu Mizuno Kokyu. Nessa hora é o seguinte, galera. Ele começa a correr pelo ambiente e ele começa meio que pisar em poças de água. Foi essa cena que eu errei, que era aqui, que é fantástica. Meu Deus do céu. Que é um 3D puro e foi proposital, porque é muito diferente. E eu pensei que, falei, pô, tá estranha essa água, revendo hoje, né? Mas depois eu entendi que era completamente proposital pra dar um choque mesmo. Ele vai só ver as pegadas dele percorrendo o ambiente, aí ele vai na direção e manda Kunokata Suiru Bushi Lan. É o Lan. É, o famoso Lan. É a nona forma, É a nona forma. Quando ele manda o Lan, o Tanjiro, ele corre sobre as águas, começa a avançar na direção do Oni, ele vê o fio de abertura. Quando ele vê o fio de abertura, antes dele cortar o cara, ele fala: Kyogai, o seu Kekijutsu foi incrível. Aí o Tanjiro corta lindamente. Dá aquela navalhada de respeito, lindamente. E novamente acaba maravilhosamente bem a luta do Tanjiro, porque o Oni, ele fica muito feliz pelo reconhecimento, porque ali mostra... Isso Demon Slayer sabe fazer com maestria. Porque ali mostra que o Oni tava buscando um reconhecimento pelas obras ou pelo tambor que ele nunca teve. Nem pelo Muzan ele teve reconhecimento. Pelo contrário, ele só teve desprezo. Ele só teve desprezo por todo mundo. Então, o único cara que reconheceu que a obra dele era incrível era o oponente dele. E ele cai todo feliz e pergunta pro Tanjiro, né? Ele chega a perguntar: você achou incrível o meu Kekijutsu? Sim. E o Tanjiro fala: olha, eu achei. E aí ele chora e ele se mesmo assim fala: mas eu não posso te perdoar por causa disso. Exatamente. Não, isso é incrível, cara. Isso é incrível. E aí ele se vai feliz por ter sido reconhecido. Reconheceu o talento dele. Muito bom. E ainda o Tanjiro, ele ainda mete aqui, ó: descanse em paz. Claro, o Tanjiro sempre tem essa... Cara, a virtude desse personagem é um negócio, galera, que não tá escrito na pedra. Eu não conheço um personagem tão virtuoso como o Tanjiro. E depois a gente vai até falar nisso. No próximo episódio, o Zenitsu fala isso. O próximo episódio a gente vai fazer uma brincadeirinha. Vai fazer uma brincadeirinha da luta dos dois, né? Da luta dos dois. E só adiantando, o Zenitsu fala isso. Ele fala: o Tanjiro, quando eu conheci, ele tem um som de bondade. É verdade. Que eu nunca vi. Eu nunca vi. E isso tem tudo a ver com o segundo filme. Exato. Tudo a ver. Você vê como é que a autora Demon Slayer pensou em absolutamente tudo. É incrível como tá tudo interligado. Finalizamos esse episódio aqui de Demon Slayer. Incrível. Agora vamos para o próximo vídeo. Vai ter a batalha dos dois, do Inosuke e do Tanjiro, para 12 casas, né? É verdade. 12 casas, não descansa. E depois, em breve, teremos o Rui. Grande Rui, aí, que é o principal vilão, né, da primeira temporada, sim. Que é sensacional. E eu aqui agradeço vocês por chegarem até aqui, dá o like, que é muito importante, e se inscreve no canal, porque a gente faz, ó, galera, é assim, de verdade, ó, a gente faz os vídeos aqui de Demon Slayer porque a gente gosta muito dessa obra, a gente gosta muito de Demon Slayer. Demon Slayer, de todos os animes, assim, atuais, é o que
mais marcou a gente, e o que a gente vê, a maior entrega de animação, de valores, de roteiro, de enredo, essa é a nossa opinião. Então, mais uma vez, obrigado por chegar até aqui. Se você chegou até aqui, porque você ama Demon Slayer igual a gente, então toca aqui e até o próximo vídeo.